Boa noite, pessoal. Mais uma vez ao vivo aqui com vocês no Vida de Advogado, canal que eu falo do dia a dia de um advogado. No caso, eu mesmo, onde eu conto o meu dia a dia de uma forma irônica, engraçada e divertida. E hoje, para mais uma live, e sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês fiquem conosco até o final. Boa noite, Renato, Ellen, Antônio, Pablo. Ailton, Luciene, sejam todos muito bem-vindos. Fiquem aí conosco até o final. Hoje a live vai ser com a minha querida amiga e por que não dizer sócia, Fabiola Zampini, né? Fabiola tirou aí uma temporada no exterior e agora está voltando, retornando às nossas lives. Então, sejam todos muito bem-vindos. Se puderem clicar no coraçãozinho que fica aí no lado direito para interagir conosco e também encaminha aviãozinho para quem vocês conheçam que tenha interesse nesse assunto, né? Hoje nós vamos falar aí sobre leis e costumes em outros países e a Fabiola vai contar um pouco para a gente da viagem que ela fez, né? Então ela já está aqui presente, já vou chamá-la, mas eu gostaria que vocês também chamassem as pessoas que vocês conheçam para participar aqui da live. E se tiverem perguntas, manda aqui que depois a gente responde. Ailton, vamos torcer para a live ficar salva aí no IGTV e aí você assiste depois ela gravada, tá bom? Mas se tiver alguma pergunta depois também pode mandar. Eu vou aceitar a Fabiola aqui. Nossa convidada já vai entrar daqui a pouquinho. Ó, façam como ela aqui, ó, dá coraçãozinho na live. Eu também já vou encaminhar alguns aviãozinhos assim que ela entrar. Boa noite, Danúzia, seja muito bem-vinda. Fabiola, eu já aceitei o seu convite, mas por algum motivo não está indo. Então eu vou te mandar um, tá? FSZ. Aí, vamos ver se agora vai. Natália, boa noite, seja muito bem-vinda, Natália. Já mandei o convite para nossa convidada. Em minutos ela já vai entrar. A gente está com um probleminha na conexão, mas logo a gente resolve. Vamos ver se agora vai. Raquel, boa noite, Raquel, boa noite, Andrema, boa noite, Wilson Costa, advogado. Em minutos estaremos começando a nossa live, onde falaremos sobre leis e costumes em outros países, um pouquinho do direito internacional para vocês. Estou esperando só a Fabiola se conectar. Já mandei o convite aqui para ela, vou mandar novamente. Convite enviado, Fabiola. Se vocês quiserem ir falando de onde vocês são, de que cidade vocês falam, pode colocar aí nos comentários enquanto a gente consegue aqui uma conexão com a Fabiola. Fabiola, se você estiver me ouvindo, tenta sair da live e entrar de novo, porque eu estou te mandando o convite e aparecendo a mensagem que não é possível aceitar. Ó. Acabei de aceitar aqui o convite que você mandou. Na verdade, eu aperto em aceitar e não está indo. Estamos com alguns problemas aqui para conectar, mas isso acontece. Não estamos conseguindo aí a conexão, vamos esperar mais uns minutinhos.
Aparece aqui que a nossa convidada não está conseguindo participar por algum motivo. Agora acho que foi. Oi, Aí, olá. agora foi. Finalmente. Sempre Faz, tem um problema aqui comigo. faz tanto tempo que Tudo a gente. bom? Tudo jóia. Faz tanto tempo que a gente não faz live que a gente não tava conseguindo nem mais se conectar um com o outro já. Não é? Eita, e aí, tudo bom? Tudo jóia. Boa E você? noite. Boa noite. Já tem Tudo. um pessoalzinho aí já presente. Pedi pro pessoal ir Ah, legal. clicando aí no coraçãozinho, mandando aviãozinho para geral. Isso. Manda coração, hein? Manda coração que a gente gosta. Isso. Boa noite para todo mundo que já está aqui. Quem não tiver aí, chamem os amigos, né, para eles assistirem também e a live ficar salva. É isso aí. Seja muito bem-vinda de volta. É um prazer estar com você Obrigada. novamente. E Prazer é enquanto meu. eu vou deixar você aí, antes da gente entrar no assunto, eu vou pedir para você falar um pouquinho para o pessoal quem é você, contar um pouco de você para quem está entrando na live agora. Enquanto isso, enquanto você fala isso, eu vou mandar aviãozinho para o pessoal também. Tá bom, combinado. Bom, eu sou amiga e sócia do Rogério Gimenez, meu nome é Fabiola Zampini, sou advogada aqui de São Paulo, trabalho especialmente com direito internacional, também contratos, mas trabalho majoritariamente com direito internacional, então dupla cidadania, vistos, imigração, todos esses problemas relacionados aí a consulados, embaixadas. Então eu auxilio meus clientes, tanto clientes estrangeiros aqui no Brasil como brasileiros, né, no exterior, que desejem contar com esse serviço. Então, basicamente, é isso, contratos internacionais, então, tanto de pessoas físicas como pessoas jurídicas, e tenho o escritório aqui em São Paulo, coincidentemente, junto com o Dr. Rogério, na Avenida Paulista, e atuo já, acho que uns 15, 16 anos, então já advogo há bastante tempo. O que mais? Minha área de especialização, na verdade, eu me especializei em direito internacional, ambiental internacional. Então, a princípio, eu queria trabalhar mais com a questão ambiental, né, em termos assim internacionais. E depois acabei trabalhando mais com questão de pessoa física, pessoa jurídica, e a área ambiental ficou um pouquinho de lado, mas eu gosto bastante também. E Eu aí, também. quem me acha, pode falar. Né, então, Legal. eu também gosto bastante de ambiental, mas nacional, internacional não. Só que assim, né, um grande entrave, digamos assim, que me fez ah, partir, né, para outro rumo foi justamente assim a dificuldade, né, de você lidar com o meio ambiente. Assim, é muito bacana, é muito quando você consegue, né, atingir os objetivos é muito bacana, mas realmente assim é uma área que ainda tem que se desenvolver muito, não só a nível nacional, mas também internacional. Acho que tem leis ainda muito falhas, a aplicação da lei ainda é muito falha, então a gente acaba enveredando por outros caminhos, mas eu gosto também, obviamente, do que eu faço, e só que ambiental fica no coração. E me diz uma coisa, por que você escolheu o direito? Você é a única advogada da sua família? Tem outros? Tem um motivo específico de você ter escolhido direito como formação? Tem justamente por não ter nenhum advogado na família. Você quis a exclusividade. Eu acho que eu já até comentei em uma live anterior, daquelas, né, o happy hour, que eu não queria ninguém dando palpite, né, na minha profissão. E aí, obviamente que não foi só por isso que eu escolhi essa área, né, eu tinha certeza que seria humanas, eu sempre soube que seria humanas. E aí, né, quando o advogado está em dúvida, ele sempre está ali entre direito, administração, jornalismo, né? E alguma área assim correlata, e aí eu tomei essa decisão e não me arrependo.
E quem quiser falar com você, além de te seguir aqui pelo FSZ, como que faz para te encontrar? Se você quiser deixar seu contato, seu outro Instagram, fica à Bom, vontade. é só procurar o Rogério. Tô Não, não brincando. vale. Tô brincando também, né? Mas assim, Também. aqui no Insta, o meu Insta profissional é esse, é FSZ underline internacional. Tem o meu pessoal, para quem quiser, que é o Zampini Fabiola. E em todas as outras redes sociais é FSZ Internacional. Então, no YouTube é o que eu mais me dedico, digamos assim. É, posto, procuro. Agora estou um pouco relaxada, quem segue o canal sabe, mas eu procuro postar bastante atualizações aí de assuntos internacionais, não só de direito. Então, FSZ Internacional. Maravilha. E antes da gente falar um pouquinho sobre as leis, costumes de outros países, conta um pouco para a gente dessa sua viagem de férias que você fez para outros países. Conta para a gente como que foi. Foi um mix. Advogado eu falo, né? Advogado não tem férias, né? Então foi um mix aí de trabalho e férias. Obviamente a gente tenta aproveitar, né? Porque afinal também somos seres humanos, né? Não temos superpoderes. E aí eu passei um pouquinho também. Então eu fui para Portugal, para Espanha, para Alemanha. Só passei pela Suíça em conexão, acabei não ficando lá e Turquia e Irlanda. Então, desses países, Turquia e Irlanda foram dois destinos que eu não conhecia, né? Os outros eu já conhecia, conheci cidades novas desses outros países que eu já conhecia. Então foi bem bacana. Eu acho que viajar sempre agrega, né? Então eu costumo dizer que viajar é a diferença entre existir e viver. Então, para mim, se eu não viajo, eu só existo. Eu E, tenho que viajar para viver. e qual que foi o ponto alto assim da sua viagem? O lugar que você mais gostou de ir ou alguma coisa que tenha acontecido e você tenha mais curtido nessa sua viagem? Olha, eu diria assim, sem dúvida, a Turquia, né, Istambul, porque já era um destino que eu estava programando há algum tempo e foi surpreendente fazer assim um comentário, né, pessoal. Eu nunca tinha ido para um país de maioria muçulmana, né, e fiquei muito surpresa pela cordialidade. Eles são muito receptivos. Que eu tinha, não vou mentir que eu tinha um pouco de receio. A gente até vai falar durante a live sobre isso um pouquinho. Eu tinha um pouco de receio, né? Principalmente sendo mulher, você vai para um país islâmico e você não sabe como que vai ser tratada e se realmente tem aquela questão de cobrir os cabelos, que também a gente vai falar um pouquinho. E eu achei muito tranquilo. Obviamente, tem sim essa questão para visitar as mesquitas, é um sinal de respeito, você precisa cobrir os cabelos, assim como todo mundo que visita o Vaticano, por exemplo, né, que é um templo católico, as mulheres também não podem usar regatas ou decotes ou saias muito curtas. Então, assim, é tudo uma questão, né, de você respeitar a cultura do país. E o ponto alto eu vou falar, eu tenho que falar. Eu assisto uma série e tem uma música tema dessa série. E quando eu cheguei na Turquia, no primeiro restaurante que eu fui jantar, tinha um grupo lá musical e tocaram o tema dessa série. Então, para mim, foi muito assim, sabe? Quando você gosta realmente de uma série e eles tocaram, então foi bem bacana. Assim, eu me senti realmente dentro da cultura. Assim, O foi pessoal bem legal. vai ficar curioso agora para saber qual é a série. Será que o pessoal descobre até o final da live? Vamos deixar o pessoal chutar aí Vamos e deixar no suspense. no final eu falo. No final En- eu falo. Então tá bom. Então, para a gente começar, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho como que está funcionando a questão da suspensão do acordo de livre circulação em alguns países europeus. Isso já há alguns meses está sendo discutido, principalmente em decorrência da guerra, né, entre Rússia e Ucrânia. Então, esse acordo de livre circulação são diversos países ali europeus que fazem parte, que são signatários,
E qual que é a implicação disso? Então, por exemplo, uma pessoa que parte de fora de um desses países, por exemplo, do Brasil, e ingressa num desses países que fazem parte desse acordo, que chama Acordo Schengen, é o acordo de livre circulação que chama Acordo Schengen. Então, a pessoa sai do Brasil ou de qualquer país que não faz parte desse acordo e ingressa em um desses países que fazem parte do acordo, ela só tem um controle de passaporte. Então, por exemplo, eu chego em Portugal, só que depois, posteriormente, eu quero ir para a Alemanha, dentro dos 90 dias como turista que um brasileiro tem direito, e viajando com passaporte brasileiro. Então, eu tenho o controle de passaporte ali no primeiro país, em Portugal, no caso, e depois, dentro desses 90 dias, circulando dentro dos acordos dos países desse acordo, eu não teria uma segunda verificação de passaporte, um segundo controle migratório. Só que aí, tanto em decorrência dessa guerra, como também outros motivos, por exemplo, a França alega, ela está suspendendo esse acordo de livre circulação sob o fundamento de muita imigração ilegal, então muitos ilegais entrando em seu território, especialmente da região dos Balcãs, isso são as autoridades francesas que alegam. E aumento de terrorismo, também, óbvio, tem a questão da guerra envolvida, mas também muita, como eu falei, muita ameaça de terroristas, tal. Então eles decidiram fechar, retomar o controle das fronteiras e agora desse mês até 30 de abril do ano que vem. Suécia, por exemplo, é de 12 de novembro, desculpa. A França é de 1º de novembro até 30 de abril. A Suécia é de 12 de novembro até 12 de maio do ano que vem. Então, isso significa que quem vai viajar para um país desse bloco do espaço Schengen e depois, posteriormente, vai para a França ou para a Suécia ou para algum dos outros países que estão suspendendo esse acordo, aí vai ter um segundo controle imigratório, vai ter que mostrar o passaporte novamente e etc. Então, essa é a implicação. Saindo do Brasil, de qualquer forma, a pessoa para entrar nesses países precisa desse controle migratório. A diferença é para quem já está ali nesse bloco. Tá? E só para o pessoal entender, pessoal que está entrando agora, a gente está, na live de hoje, a gente está com a Fabíola, que é especialista em Direito Internacional, e ela está contando um pouquinho sobre leis e costumes em outros países. Então, não seguem, assim, uma ordem cronológica de perguntas, tá? Então, por exemplo, eu vou falar agora da Alemanha, né? Então, em relação à Alemanha, por que boa parte da população lá da Alemanha se declara ateia, ateísta, e mesmo não sendo? Isso é uma questão interessante que eu vi na prática, digamos, né? As pessoas falavam, se você realmente for morar na Alemanha, declarar seu imposto de renda na Alemanha, né? Porque eu cheguei a morar na Alemanha faz uns anos, só que, enfim, eu voltei antes de ter que declarar imposto, etc., né? Então, me alertaram que se eu tivesse que declarar o imposto de renda, falaram em tom assim meio irônico, declara que você é ateia, ateísta. Eu falava, tá, mas por quê, né? Por quê? E aí é porque na Alemanha tem um imposto da igreja. Então, a partir do momento que você declara uma religião, né, deste valor que você deve de imposto de renda, de 8 a 9% é recolhido para a respectiva igreja, templo, ou qualquer né, um templo que você segue. Então, se você é judeu, a sinagoga, se você é católico, a igreja, a maioria da Alemanha é protestante, então são as igrejas protestantes. Então, falaram meio que em tom de brincadeira, mas realmente é verdade, existe esse imposto lá na Alemanha, é uma coisa curiosa. Sensacional saber disso, porque eu tenho um casal de amigos que moram na Alemanha. Eles estão morando na Alemanha já faz alguns anos e acredito que ele também tenha que fazer a declaração dele lá de imposto de renda por estar morando lá. Vou dar esse toque para ele. Isso se ele já se ele Talvez já ele não estiver até já sabendo, saiba. né? Que ele Talvez ele é já saiba. alemão.
né? Mas eu vou, mesmo Pode, assim, vou comentar dá com o ele. toque, Vou dar um dá o toque. toque que é um valor, né, 8 a 9%. Sim, claro. E ainda sobre a Alemanha, né? E também entrando um pouquinho sobre a Itália. Fala pra gente sobre a taxação de bebidas. Parece que tem uma taxa que você paga lá, principalmente em relação a cerveja e vinho. E dizem que custa pouco por lá e tão caro por aqui. Como que é isso? É, na verdade, assim, a grande diferença, porque todo mundo que gosta, né, de, especialmente vinho, e vai para o exterior, Itália, Portugal, né, geralmente a pessoa traz uma mala, tem um limite, né? São 12 garrafas, 12 litros, mas assim, a pessoa faz questão de trazer de lá, porque realmente assim, não dá nem para comparar o valor, né? E cerveja, principalmente falando de Alemanha também, então as cervejas são praticamente assim, são centavos, custam centavos lá, né? E aí, né, também eu me questionava, mas por quê? E aí, a grande diferença são os impostos, né? Porque aqui no Brasil a gente taxa tanto a cerveja quanto o vinho como bebida alcoólica. Então, essa taxação chega até 55% do valor. E lá eles consideram, na Alemanha, me referindo à Alemanha, né, em relação à cerveja, e na Itália, por exemplo, em relação ao vinho, eles consideram como alimentos. E aí a taxa é muito baixa, o imposto é muito baixo, né? Na República Tcheca, por exemplo, eles chamam a cerveja de pão líquido, né? Olha. É o alimento. Então, assim, a gente não, a gente considera a bebida alcoólica, né? Eu até assisti um documentário, eu não sei se eu posso falar o nome de uma, acho que é a maior vinícola brasileira. Pode, Posso? pode, Todo pode. mundo sabe também, a É. Salton, né? Então, um dos diretores da Salton, ele estava em tom assim de reclamação, falando, né? Não dá para a gente comparar o nosso vinho, né, com um vinho italiano, não em relação à qualidade, mas em relação ao valor, né? Então, ele falou: aqui no Brasil a gente bebe imposto. Eu achei, né, muito, assim, ele resumiu: a gente bebe imposto, a gente não bebe vinho, né? Então é bem É. interessante. Eu estava conversando com uma pessoa que tem loja de vinhos, vende vinhos, essas coisas, e ele me disse uma outra curiosidade também, que em Portugal, parece, na Itália, em alguns países assim, eles bebem champanhe, enfim, as bebidas com sobremesa. E a sobremesa Uhum. deles é tipo queijo. Então, tipo, depois do almoço eles comem o queijo tomando o vinho, tomando a bebida como se fosse uma Sim, espécie de sobremesa. Eu sim. achei É como se fosse para digestão, assim, né? Os isso. europeus usam muito a bebida como digestivo, né? Então é bem É, interessante. e aqui no Brasil a gente bebe a qualquer hora, até fazendo E live, qualquer coisa. né? E, É. e me diz uma coisa, sobre a Turquia, em relação à bebida alcoólica, e você também foi para a Turquia, então tem alguma curiosidade em relação à bebida alcoólica e costumes, o uso de véus pelas mulheres, é aplicada a lei islâmica como em outros países muçulmanos? O que que você tem a dizer para a gente sobre essas questões relacionadas à Turquia? Pegando o gancho da bebida alcoólica, todos os países muçulmanos, eles restringem, né, a venda e o consumo de álcool, né? Então, assim, eu até tive dificuldade, eu fiquei acho que 4 dias na Turquia, e assim, eu já estava seca por uma cerveja, que eu gosto, estava calor, e aí é só na minha última noite que eu procurei, né, um restaurante que vendia cerveja, enfim, bebida alcoólica, e aí eu pude, né, matar minha sede, digamos assim. Mas, no geral, eles têm muita restrição, principalmente locais públicos, não pode beber, né, bebida alcoólica, então isso sim tem a ver com a lei islâmica, que também é chamada de Sharia, e essa questão dos véus para as mulheres. Então, assim, Istambul é uma cidade
mais turística, mais cosmopolita, então as mulheres não têm tantos problemas, as turistas, eu me vesti normalmente, a questão é, para visitar as mesquitas, realmente é uma questão da lei islâmica, sim, mas também eu como turista, por respeito, né, independente de alguém exigir ou não, tive que cobrir os cabelos, bermuda ou saia muito curta, a não ser que seja abaixo dos joelhos, eles pedem, se a mulher estiver usando para visitar as mesquitas, eles dão uma espécie de um saiote e a mulher veste, visita e depois devolve ali. Então não pode entrar de sapatos, né, a pessoa tem que tirar os sapatos ali. E só que é muito organizado, ninguém rouba os sapatos, enfim, fica ali fora. Nas mesquitas maiores tem inclusive um guarda-sapatos, assim, um sapateiro para você pôr, né, bem Tipo um arrumadinho, chapeleiro. assim. Exatamente. Então é bem organizado, mas realmente eles aplicam essa lei, só que assim, tem uma diferença para os outros países muçulmanos. A Turquia é o único país de maioria muçulmana que é laico. Então, assim, ele não mistura o Estado com religião, apesar de ser um país que tem 99% da sua população muçulmana, 1% é dividido entre católicos e judeus e 99% muçulmano, então praticamente todo muçulmano, mas ele é laico. Em relação às suas leis, eles têm essa separação, tá? E como a gente está falando desses países assim, a gente tem agora o Catar que vai sediar aí a Copa do Mundo. Então, eu queria saber um pouquinho sobre o Catar. Se aplica-se a lei islâmica lá também e quais os conselhos e dicas que você pode passar aí para os turistas brasileiros que estão indo para lá, principalmente aquelas que não têm noção nenhuma, né? Então, Assim, nós brasileiros, né, somos um povo assim bem alegre, festeiro. A minha lâmpada aqui tá ruim assim, a não, luz? Não? tá, Então tá, vou tá, deixar tá assim. boa. Tá bom, então. Então, nós somos muito festeiros, obviamente que a Copa do Mundo em si é uma festa, né? Então, é óbvio que é muito complicado você restringir tanto as leis, enfim, mas sim, o Catar é um dos países que aplica assim a lei islâmica, é o primeiro país do Oriente Médio que vai sediar a Copa do Mundo, né? Então, a preocupação ali da FIFA era justamente sobre isso, como que o país, as autoridades do Catar iriam agir em relação aos turistas. Então, assim, ponto número um, bebida alcoólica só vai bebida alcoólica só vai ser disponibilizada, só vai ser vendida em áreas específicas, como aquelas fanzones, fanfests, né, que a FIFA organiza em todas as Copas do Mundo. Eles têm locais específicos para entretenimento do pessoal. Então, nesses locais, com prévio registro, então a pessoa vai ter que se registrar com documento, etc. E ali ela vai poder consumir álcool, também em horários restritos. Então, eu vi uma reportagem falando que nos arredores ali dos estádios, a partir das 18h30, se eu não me engano, até as 2 da manhã, mas com intervalos, quando o jogo terminar, vai ter um intervalo, enfim. São várias regras e a maior curiosidade em relação à bebida. Eu acho bem difícil, difícil não, mas assim, vai doer quem fizer questão de bebida alcoólica no Catar, porque é cerca de 500 ml de cerveja vai custar mais de R$ 70. Nossa, vai pesar no Então, bolso. assim, ou a pessoa vai falir, Ou ou ela ela vai vai abrir desistir. mão. Ou ela vai abrir mão da cerveja. Então, vai ter sim essas restrições em relação à demonstração de afeto. E aí as autoridades lá do Catar já se manifestaram que assim, eles pedem que casais
tanto homossexuais quanto heterossexuais não demonstrem carinho, afeto em público. Ele é uma regra do país, enfim. E especialmente, né, a homossexuais, eles têm bastante restrição, era uma preocupação da FIFA, inclusive. E aí, apesar da FIFA falar que as bandeirinhas, né, do arco-íris, que representa a comunidade LGBTQIA+, certo? Isso, É isso. isso. Nem eu Isso. sei, mas é mais ou menos isso. Mas, enfim, então essa bandeira, que é um símbolo, né, da representatividade, a FIFA afirma que vai ser permitida dentro dos estádios. As autoridades lá do Catar não se manifestam, assim, não dizem que vai, eles pedem para não se manifestar. Então, assim, é aquela questão, se a pessoa está gastando já uma grana, né, para ir para a Copa, para esse país, não é questão de você concordar, né? É que você está indo para lá. Então, é melhor respeitar para não ter problemas. E aí, a FIFA, por tudo que foi falado, a FIFA acredita que eles vão fazer vistas grossas para essas leis, para essa lei islâmica em relação aos turistas durante o período da Copa, obviamente para não estragar o evento, para não estragar a festa, mas por outro lado pede também para os turistas respeitarem as leis locais, né? Então isso faz parte da lei local, então deve ser respeitado, né? Essa é a orientação. E a gente falando de lei, né? Tipo, tem aquela questão recente também sobre a Sharia, não sei se eu falei certo, lei islâmica. Olha, eu acho que pode ser falado Sharia ou Sharia, mas Sharia. enfim, a lei islâmica. Isso, a lei islâmica. E ensejou aí diversos protestos recentemente por conta de uma jovem que foi ali pega pela polícia, se eu não me engano, chama Polícia de Costumes, né? É uma É, polícia que é, existe para fazer com que as pessoas sigam ali os costumes e é. acabaram se excedendo. Essa pessoa veio à morte e aí gerou um monte de protestos. O que você É. pôde vivenciar sobre isso nessa sua viagem, nessa questão? Essa questão, né, tem a ver aí com a lei islâmica, sim. Então, lá no Irã, eles aplicam essa lei. E, sim, essa garota, se eu não me engano, o nome dela é Massa Amini, não sei se a pronúncia está Isso. correta. Então, ela, para nós do Ocidente, soa como um absurdo, mas, mais uma vez, é a lei que o país aplica, né? A gente não está aqui para julgar. E aí essa garota teria sido colocada sob custódia dessa polícia de costumes lá do país por ter deixado uma mecha do cabelo à vista. Então ela estava usando lenço, né? O jihad conforme as leis, só que uma mecha do cabelo estava à mostra. E aí ela tinha ficado sob custódia para responder processo do uso inapropriado desse véu islâmico. E durante essa custódia, ela morreu. E aí as autoridades alegam que foi de uma doença. Mas ficou essa dúvida e a maioria da população acredita que ela foi assassinada, né, por essa polícia. E aí houve protestos, mulheres de todo o mundo, famosas e não famosas, chegaram a cortar os cabelos em sinal de protesto. Isso é uma tradição já antiga, uma tradição persa antiga, que é um sinal de protesto das mulheres, né? E eu li hoje que algumas pessoas que tinham protestado a favor dessa garota foram julgadas e condenadas à morte, né? Então, assim, é uma questão, como eu falei, para o Ocidente soa como um absurdo, né? Mas é a lei que eles aplicam lá, né? E a gente não vai julgar aqui, né? Porque nem cabe a nós. E Sim. falando em polícia, é verdade que tem alguns países que proíbem que você use aquelas roupas camufladas, como a gente vê aqui no nosso país, do pessoal usando aquelas roupas que parecem do exército.
É verdade que lá Sim. fora não pode em alguns países? Tem alguns países da África e também do Caribe que só militares em serviço podem usar essa roupa camuflada, porque senão, se uma pessoa comum usa, ela pode responder por um crime grave, que seria falsificação de uniforme, pode ter graves problemas. Então, é melhor não arriscar, né? Se você for para algum país da África ou do Caribe, se informe se lá, e se você gosta, né, de usar roupa camuflada, se informe, porque eu já ouvi, até um caso famoso que um artista brasileiro teve problema, se eu não me engano, no Caribe, né, com isso. Então, não arrisque. Não Eu ia arrisque. perguntar qual é o artista brasileiro, mas deixa pra lá. É, esse assunto Mas eu aí, te falo. esse assunto aí tá, esse assunto tá muito pesado. A gente tá falando aí de uns assuntos pesados para quem tá entrando agora, é leis e costume de outros países, e a Fabiola fez aí falou algumas coisas da lei islâmica, falou também da Copa do Mundo, que vai ser no Catar, deu aí Sim. algumas recomendações para os brasileiros que irão para lá, né? E agora a gente vai entrar num assunto mais leve, e aí eu também tô curioso para saber, mas eu queria saber o que aconteceu. A gente tá falando de lei islâmica, agora a gente vai falar de pontos de ônibus, gente. Então, eu queria saber, né, de lei islâmica Shirá, a gente vai passar para os pontos de ônibus da cidade do Porto, em Portugal. O que que aconteceu com os pontos de ônibus de lá e qual que é a situação real? E eu não É, entendi. assim, eu trouxe isso mais porque como eu vivenciei isso e a gente, assim, desculpe os colegas portugueses, mas é sabido que aqui no Brasil a gente faz as piadinhas, né? Como eles também têm as piadinhas em relação a brasileiros, né? Mas, assim, e eu achei, assim, de certa forma, um exemplo ali na minha frente, que eles colocaram os pontos de ônibus virados para a calçada e não para a rua, né? E aí É, todo mundo se perguntando por quê. quer dizer, você está esperando o ônibus e senta de costas para a rua, é isso? Exatamente, E, exatamente. e aí, como que eu vou ver o ônibus? Pois é, essa foi uma das perguntas, né? E aí todo mundo questionou ali o prefeito, enfim, as autoridades, por que que tinham feito dessa forma, né? E foi uma coisa recente, foi enquanto eu estava lá. E aí o fundamento é que, assim, em primeiro lugar, tinha calçadas realmente no Porto tem calçadas muito estreitas, então, a princípio, isso seria para facilitar ali a questão da passagem dos pedestres. Eu realmente não visualizo não acho que esse fundamento seja válido. E a outra questão seria assim, para quando tiver poças na rua, os carros não molharem quem estiver esperando o ônibus. Então, ser como se fosse uma proteção ali para o pedestre em dias de chuva. Aí, obviamente, que não fez sentido, muita gente falou em desvio de dinheiro, porque aí, finalmente, né? Então, qual que é a situação? Tiveram que refazer. Então, tiraram todos os pontos e refizeram ali como convencionalmente a gente conhece. E isso significa que fizeram duas obras, né? Então, assim, eu quis trazer esse exemplo para falar que não é só aqui que a gente vê uns absurdos. Umas coisas estranhas, né? É, e falando em coisa estranha, e já que a gente está falando em Portugal, por que que em Portugal existem tantas pessoas com o mesmo nome, com o nome igual? Isso também é uma questão que às vezes, né, as pessoas param e pensam, poxa, mas será que é falta de criatividade, né? Porque aqui no É o Brasil que eu ia a gente falar. tem tanto nome assim diferente, americanizado, enfim, né? E não é que assim, existe um órgão que chama INR, se eu não me engano, até anotei aqui para não esquecer, o IRN, que é o Instituto dos Registros e do Notariado lá de Portugal, que tem uma lista.
tem uma lista de nomes disponíveis para registro de crianças. Então, assim, a princípio, os pais não podem registrar nenhum nome que não esteja nessa lista. Por isso que a gente vê vários Paulos, Luiz, nossa, eu conheço uns 1.000 Luizes lá em Portugal, então assim, e mulheres também, então você vê muita Paula, muita Luísa, né? Mas é por isso, é porque tem essa restrição, e aí só pode ser registrado com um nome fora dessa lista se a criança tiver um dos pais estrangeiro, né? Ou se ela for registrada no exterior. Então, por exemplo, se um casal de portugueses tiver um filho aqui no Brasil, vai ser registrado no Brasil e posteriormente esse registro vai ser transcrito para Portugal, aí pode ser, de acordo com a lei brasileira, esse registro, né? Então, Entendi. É curioso. Tem muito Rogério lá? Muita Fabiola? Fabiola não, Rogério poucos, Fabiola eu quase não encontro. Mas assim, eles repetem muito, assim, é muito Paulo, muito Luiz, assim, sabe? Não tem uma variedade, mesmo assim, né? Nomes que a gente até espera que tenha, não tem tanto. E até falando, né, de registro, eu tinha colocado aí no roteiro, na Suíça também, né? Tem alguns países europeus, na maioria deles, tem algumas restrições para registro de crianças. Então, na Suíça, os pais não podem registrar uma criança se esse nome que os pais quiserem for denegrir ali a imagem ou ofender um terceiro. Então, se não for um nome tradicional lá da Suíça, como Christophe ou outros, aí a autoridade ali vai fazer uma avaliação prévia para ver se esse nome não gera nenhum constrangimento nem para a criança nem para terceiros. E o pessoal reclama aqui do nosso país, e aqui você tem a lei que você pode, inclusive, alterar o seu nome ou sobrenome aí no Sim, cartório, né? Sem advogado, sem nada. Uma lei aí atual. sim. E você falou sobre a Suíça. Na Suíça há leis interessantes também, e, digamos assim, sem ser do nome, agora vamos focar nos pets. Parece que Sim, tem algumas leis de proteção animal que são interessantes. É isso mesmo? sim. Na Suíça é uma lei bem interessante. Bom, né, assim, eu adoro pets, então eu acho bem interessante isso que eles só permitem a adoção de animais em pares, em alguns animais, então, como periquitos, papagaios, aqueles porquinhos da Índia, eles só admitem essa adoção em Sério? pares, porque foi comprovado, bom, pelo menos é esse o fundamento lá das autoridades suíças, que esses bichinhos eles não podem viver sozinhos. Olha Eles só que morrem de interessante. solidão. Eles morrem de solidão. Então, se você for adotar, você tem que adotar em pares e não pode colocar em gaiolas pequenas, né? Também por uma questão aí do bichinho não se sentir tão preso, né? Ele vai estar preso, mas tem lá um limite, né, de espaço para ele. Então, eu achei bem interessante, porque a Suíça, assim, é um país que praticamente toda a família tem pets. Obviamente que esses bichinhos não são os mais comuns. Na Suíça, o suíço gosta muito de gato, né? Obviamente também cachorro, né? Mas quem tem cachorro, é outra curiosidade, paga uma taxa, paga um imposto pelo cachorro. Então, assim, Nossa. é, é, na, aliás, na Suíça você paga praticamente para respirar, né? Então, assim, mas eles olham por esse ângulo também do bem-estar do bichinho, né? Então, é bem interessante. Então você já passou ali pelo Catar, por Portugal, pela Suíça, e agora eu vou falar um pouquinho aqui, até porque eu me recordei que eu comecei a assistir uma série e que eu É. tô adorando essa série, assisti 5 episódios seguidos dela num dia, mais 5 no outro, que é a The Crown, The Crown, acho que é Ah, sim, assim sim, da que fala, realeza, da real, da da, realeza, né? Conta a história lá da Rainha Elizabeth, e me fez vir outra pergunta aqui, né? Você falou sobre curiosidades e leis estranhas em alguns países, e no Reino Unido, existe alguma lei estranha, fora aquelas que a gente já vê na série?
Sim, sim, acho que todo país tem, né, alguma curiosidade aí em relação a leis. Na Inglaterra, especificamente, eu nas minhas buscas aqui achei uma lei, e assim, a Inglaterra, a gente tem que lembrar, né, que o Reino Unido, na verdade, ele tem leis muito antigas, né, então é a lei baseada nos costumes, né, não é como a gente que tem o direito civil, tá, os códigos, é a lei baseada nos costumes, e são leis que perduram aí no tempo, só que assim, a gente está falando de um tempo que vem, né, aí de muitos anos, muitos séculos. E aí, às vezes, essas leis não são atualizadas, digamos, e ficam lá, né? Para quem quiser Ultrapassadas. pesquisar, né? Para quem quiser pesquisar e fazer uma live, assim como. E aí tem uma lei que eu achei bem interessante, que é que uma mulher grávida ela pode solicitar o capacete de um guarda, de um policial ali na Inglaterra, se ela não tiver outra alternativa para fazer xixi. Ah, você Então tá brincando. ela pode fazer xixi no capacete Não do tem guarda. um banheiro aqui perto. Me empresta aí o seu chapéu, porque é aqui que eu vou fazer. Exatamente. Aí eu queria, né, que alguma mulher grávida comprovasse isso. Mas isso é E só lá no Reino Unido, tá, gente? Não vai sair na isso, rua amanhã pedindo aqui chapéu do não. guarda que você vai tomar um porrete nas ideias. E também na Escócia, né, tem uma lei que fala que se uma pessoa bater na sua porta por necessidade de fazer xixi, ela pedindo para usar o banheiro, você tem que deixar. Isso é lei. Então não é que você vai falar, ah, não posso, não estou em casa, volta outra hora. Não. Né, se a pessoa bate na sua porta, eu quero fazer xixi, você tem que deixar. É lei. E assim, dentre essas leis curiosas que você acabou de contar, teve alguma em específico que você mais achou estranho no exterior, nessas suas viagens, nessas suas pesquisas? Teve alguma assim em particular que você falou, meu Deus do céu? Tem leis engraçadas, né? Eu achei uma bem curiosa, digamos assim, que é uma lei de Milão, né? Que eu também não sabia que existia, que ela exige que os cidadãos ali da cidade sorriam sempre. Salvo, então essa lei só não se aplica para quem está saindo de um hospital, de um velório e para os turistas. Então, obviamente que assim, isso de fato ali, quando você está na cidade, você não vê, mas essa lei existe, né? Então, eu achei bem curiosa. Tem uma outra lei que, na E verdade, foi um decreto. Ah, pode falar. deixa eu te fazer uma pergunta. E se a pessoa descumpre essa lei? Tipo, não tô num bom dia, sair na rua, Pois não tô é. com vontade de sorrir. E aí? Paga Pois é, multa? eu fiquei pensando nisso. Eu falei, qual que será a punição, né? Qual que será a punição? Mas enfim, tá lá a lei, né? Então, agora, qual que seria a punição é uma boa pergunta. E ainda falando da Itália, né? Na verdade, foi um decreto de uma pequena cidade na Itália que tinha ali uma crise nos cemitérios, não tinha vaga nos cemitérios, e aí o prefeito simplesmente decretou que estava terminantemente proibido morrer naquela cidade, né? E depois esse decreto também teve uma outra cidadezinha italiana que aderiu a esse mesmo decreto, que também publicou esse mesmo decreto. Só que, obviamente, que pessoas descumpriram, né? Eu tô, Como eu tô aqui pensando, tipo, meu, não pode morrer, é proibido. Tá, morri. E aí? Quem que paga a pena? Minha família, porque eu morri, né? É, Tipo, como outro dia um senhorzinho de cento e tantos anos deu entrevista na televisão, aí a repórter perguntou, "Ô, senhor fulano, né, mas qual que é o segredo para o senhor viver tanto tempo? Ele, é só não morrer. Então, é isso. E eu também, eu tenho um colega da Nova Zelândia e eu perguntei para ele, né? Eu ia fazer a live, aí eu perguntei para ele: Ah, no seu país, né? Tem alguma lei engraçada, alguma coisa assim? E aí ele me falou de um projeto de lei e duas leis.
Uma delas eu achei bem interessante, ele falou que também se aplica no Reino Unido, que é proibido ficar bêbado nos bares. Aí eu falei assim, não, mas como assim? E qual é a punição? Me explica, né? Ele falou, não, é verdade. Na Nova Zelândia, Austrália, se eu não me engano, e Reino Unido, segundo ele, é proibido ficar bêbado. Você pode beber, mas você não pode, assim, demonstrar que está bêbado. Se você der algum sinal que você está bêbado, o estabelecimento é obrigado a te expulsar. Se o estabelecimento continuar te servindo bebida alcoólica, o estabelecimento é multado. Aí eu falei assim, mas efetivamente acontece ali sim, uma vez, inclusive eu não estava bêbado, eu tropecei num degrau e o segurança do bar falou, não, você não vai ficar aqui, retirou ele do bar, e aí ele me falou assim, agora você entende porque os gringos, né, geralmente bebem muito e não demonstram que estão Se bêbados, é porque a gente seguram. treina. Ele falou, é porque a gente treina. Eu falei, bom saber. É, é, é. É, pode Não, falar. pode falar. Não, pode ir. Pode concluir. Não, pode concluir. Eu já ia falar Não, da outra lei. eu tava pensando assim, essa lei ela tem até um pouco de sentido, né? Porque assim, você quer beber, então bebe. Se você não sabe beber, aquele negócio, se você não sabe beber, bebe leite, né? Então, se você Exato. quer, se você quer beber, você tem que segurar aí, não pode ficar bêbado e dar vexame, né? Até que ela tem um pouquinho de quebra, Tem o evita sentido. quebra-quebra, evita É, brigaiada, né? Até que sim, essa sim. tem um É, qu- sentido. Quando você vai esmiuçando, você entende, né? Mas a princípio você vai, pô, é proibido ficar bêbado num bar, então pra que eu vou no bar, né? Mas é bem isso que você falou, é saber ali moderar, né? E aí outra coisa que ele me falou que eu também achei bem interessante é que a Nova Zelândia, ela restringe visto para pessoas obesas. E aí eu falei assim, mas o que que é isso, né? Gordofobia, né, tal. Ele falou, não, é outra coisa que tem sentido. Ele falou assim: na Nova Zelândia não existe sistema privado de saúde. A gente só tem o sistema público. Uma pessoa que é permitida de entrar no país, ela vai, se ela tiver um problema de saúde, ela vai se submeter ao sistema público de saúde. Se uma pessoa é obesa, a princípio, né, ela seria um encargo a mais para o país. Então, eles realmente têm essa restrição e depois que ele me explicou, assim, eu, né, não vou julgar se é certo ou errado, mas faz um certo sentido. E é um país pequeno, né? A Nova Zelândia tem menos de 5 milhões de habitantes, então né, faz muito sentido eles terem esse cuidado, né? Então, e aí ele por último me falou de um projeto, isso é um projeto de lei, né? E que pretende taxar, né, colocar impostos sobre os peidos. Você tá zoando. Calma, mas assim, se a Meu pessoa, Deus, conheço pessoas que estariam ferradas. calma, mas aí também eu falei, nossa, mas aquele amiguinho, né, flatulento lá, não, calma, é só para animais, porque na Nova Ah, Zelândia tá. eles têm uma população muito grande, especialmente de ovelhas, né, então tem 9 ovelhas para cada habitante, são menos de 5 milhões de habitantes e 45 milhões de ovelhas, né, só de ovelhas você já imagina o a A quantidade ali pessoa de que está puns. entrando na live agora deve estar falando: Meu Deus do céu, o canal Vida de Advogado está falando de taxar peido. O que que está acontecendo Exatamente. aqui? Gente, a gente está falando de costumes e leis de outros países, tá? Para vocês não estranharem. E quem chegou Exatamente. agora, que a gente já está indo aí para o final da live, depois vai ter como assistir tudo desde o começo, vale a pena porque é muito interessante. Mas conclui aí, Fabiola. E aí, isso ainda é só um projeto de lei que ainda não conseguiu ser aprovado, mas na verdade o fundamento é para tentar reduzir as emissões, né, de carbono. Então, aquela coisa para os fazendeiros ali, para o pessoal que cria animais, desenvolver ali mecanismos ou ter algum mecanismo
para evitar que esses gases entrem ali e poluam e prejudiquem a camada de ozônio, etc, etc. Então, o fundamento seria esse, não é para humanos. Entendi. E, e dentre todos esses costumes, entre todos esses países que você passou aí durante as suas mini férias e também que você usou para trabalhar, dentre esses costumes que você viu de perto, qual que mais te chamou a atenção, assim, tanto na forma positiva como negativa? Uma coisa que eu achei bem interessante, assim, né, eu coloquei isso em relação a costumes, porque assim, a Alemanha, né? A Alemanha é um país extremamente organizado, né? Então, assim, até para fazer festas, festivais, eles são extremamente organizados. E aí, depois de 2 anos de pandemia, lá na Alemanha, eles retomaram os eventos com aglomeração, os festivais, etc. E eu fiquei, assim, muito feliz e também surpresa de ver que, mesmo depois de 2 anos de pandemia, eles conseguiram manter essa tradição de pontualidade, qualidade, em tudo, em tudo. Então, esse foi um ponto positivo que eu vi em relação à cultura alemã da organização, né? Um ponto negativo, eu diria que assim, em relação à Turquia, como eu falei, é uma outra cultura, né? Então, assim, eu fiquei muito encantada com o país, adorei, mas assim, realmente eles têm coisas assim na cultura deles que pra gente, né, é complicado. Então, por exemplo, a típica privada turca, inclusive quando eu fui pesquisar, e já fica uma dica aqui, se você vai para a Turquia, pesquise os hotéis para ver o tipo de banheiro, né, que eles têm, se é o banheiro como o nosso aqui ocidental, porque eu já tinha ouvido alguns conhecidos que, né, visitaram o país, e eles falaram, olha, né, lá se usa sim a tal da privada turca, né? O que é a privada turca? A privada turca que eu até pensei, nessa live a gente não consegue compartilhar a imagem. É um buraco no chão, né? E tem ali um baldinho para você jogar água, né? Então, assim, é um buraco com azulejo em volta, tal, mas é isso, né? E para não mentir que foi a primeira vez que eu vi isso, só que assim, obviamente, no meu hotel, foi uma das coisas, eu falei, eu quero um toalete decente, né? Mas assim, em bares e restaurantes você encontra bastante. Alguns têm os dois tipos, né? Para ninguém reclamar, para agradar todo mundo, mas você vê com muita frequência esse banheiro turco, e aí você tem o baldinho ali né? E joga água. Para o número um, não tem problema, né? Eu fico pensando no número dois, o que seria. E para não falar que foi a primeira vez que eu vi, em um banheiro de uma estação na Itália, agora eu não me lembro se é Ferrara ou Bolonha, eles puseram já faz um tempo esse tipo de banheiro. Agora, sim, talvez seja mais fácil de limpar, eu não sei, né? Talvez eu não sei direito por quê, mas assim, é uma atenção que quem vai visitar a Turquia tem que ter. Meu Deus do céu. E eu fiquei curioso, mas depois eu vou procurar fora da live. Foi lá, banheiro turco. Para gente encerrar aí a nossa live, porque passou voando e já vai bater 1 hora. Eu queria que você Verdade. deixasse dicas para as pessoas que vão viajar para outros países e não ter problemas. E se você quiser frisar novamente quem estiver indo para o Catar, para a Copa, Uhum, alguma dica em especial para o Catar, também sim. seria interessante. Então, assim, né, em países islâmicos, né, em geral, e agora falando do Catar, então, bebida alcoólica em público, não, né? Você vai encontrar, inclusive, dificuldade de comprar essa bebida, mas se você encontrar, tome só ali no restaurante que te serviu. Então, esses hotéis de redes internacionais, obviamente, que vão servir, mas aí você se restrinja a tomar ali nesse ambiente fechado, né?
demonstrações de afeto em público não são bem vistas, sejam, né, seja casais homossexuais ou heterossexuais, não importa, eles, né, não é uma coisa cultural deles, e no Catar especialmente isso pode te trazer problemas se tiver alguma polícia ali, algum policiamento. Também sobre o Catar, né, a bandeira da comunidade LGBTQIA+, também evite usar, porque não é uma coisa permitida. A FIFA falou que ia permitir pelo menos dentro dos estádios, mas não ficou uma coisa clara, então, na dúvida, evite. E aí, falando no geral, né, se a pessoa vai para um país, se ela vai para um país islâmico, já tem que ter isso em mente, especialmente as mulheres também. Então, mas eu esqueci de levar um lenço e eu quero visitar as mesquitas lá. O que não vai faltar são lojas, né, ou bancas para você comprar. Ó, eu até esse lencinho. Eu já cheguei, já comprei, porque eu sabia que eu ia usar. E põe na bolsa, põe no pescoço e faz o seu passeio. Quando precisar, você põe. Você não precisa ficar direto passeando com isso. E falando no geral, se você tem dúvidas de alguma regra de um país que você pretende viajar, entre em contato com o consulado ou embaixada desse país aqui no Brasil e pergunte, olha, desde assim, da dúvida mais simples, né? Eu sou brasileiro, eu preciso de visto para entrar nesse país, né? Ah, eu preciso de seguro de viagem, eu preciso demonstrar passagem de retorno, hospedagem, o que eu preciso demonstrar para a autoridade quando eu chegar? Agora, em 2023, vai ter alteração das regras. Muitos países que hoje os brasileiros entram sem visto lá na Europa, agora, a partir de 2023, vão precisar de uma autorização prévia. Então, assim, fique atento, que chama Estia, é um sistema que chama Estia. Então, assim, fique atento a isso, para você não ter problema. E culturalmente, tente se informar ali do que a cultura, né? O que a cultura do país permite e não permite. E aí você está visitando como se fosse uma casa de alguém. Então, você não precisa concordar com aquelas regras, mas se você está indo para lá, respeite, né? É como se você estivesse visitando a Exatamente. casa de alguém, né? É isso aí. É isso aí. Quem tá chegando agora, essa live vai ficar salva no IGTV e você vai poder assistir desde o comecinho. A Fabíola falou sobre leis e costumes, contou um pouco aqui do que foi a viagem dela, do que ela viu, de algumas curiosidades, então vale a pena aí você assistir a live desde o começo. E eu queria saber, vai voltar o happy hour do Vida de Advogado e quando? Dia 25, né? A próxima sexta, a gente está de volta, 19h19, É aqui, isso na aí. verdade, pelo YouTube, Pelo né? Pelo YouTube. YouTube, Pelo do YouTube. Vida de Advogado. E Voltaremos. E para quem quiser saber mais também da Fabiola, você tem um canal também no YouTube, que a gente falou agora de YouTube. Então deixa aí o seu canal para o pessoal que quiser conhecer um pouco mais. A Fabiola falou aqui, se você vai para outro país, é bom você se informar no consulado. Mas se você não tiver tempo aí de se informar no consulado, vai lá no canal da Fabiola, que lá ela fala de diversos países, de diversos assuntos. Então fala aí para o pessoal qual é o seu canal do YouTube. É o FSZ Internacional. Então, procura lá, tem bastante informações, algumas coisas que eu falei aqui na live. Tem vídeos lá no canal a respeito, outras eu trouxe aqui exclusivamente, né, para a live. Mas também, se vocês tiverem alguma dúvida, estão assistindo algum vídeo e tem alguma dúvida, deixa lá os comentários e eu procuro fazer um vídeo explicando. Então, como é um canal pequeno ainda, a gente ainda consegue, né, responder ali os comentários e dar uma atenção maior. Eu pretendo continuar fazendo isso, mas né, vai lá dar para quem gosta desses assuntos internacionais e viagens, então vale a pena dar uma conferida. FSZ Internacional. Maravilha, é isso aí para a gente encerrar a live. Eu queria agradecer você novamente por ter retornado, né? O seu retorno às lives, que, Sim. que, que continue aí sempre presente, que a gente possa fazer outras lives, tanto aqui pelo Instagram, como lá pelo canal do YouTube. E você sabe, eu não preciso nem falar que o canal está aberto para
sempre que você quiser divulgar alguma coisa, algum trabalho seu, algum curso, palestra, enfim, tá aqui liberado o canal para você, tá bom? Tá, muito obrigada. Foi um prazer aqui ter retornado e também espero aí que a gente continue fazendo o happy hour, né, de sexta-feira e aqui eventualmente trazendo algum tema interessante. Agradeço demais aí, Rogério, pelo espaço e também por tudo aí, pela sua amizade e vamos continuar. É isso aí, vou fazer uma selfie que eu tô fazendo sempre pra gente encerrar a live. Então, se Fazer assim. prepara aí. Aí, já mando para você daqui a Tá bom, pouco. Então, uma boa tá bom. noite para você. Muito Boa obrigado. noite. Boa noite para o pessoal que assistiu. Boa noite para você que está assistindo agora. E até a nossa próxima live. Tchau, tchau, Boa Fabiola. noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau, pessoal. Boa Tchau, pessoal. noite.